Prezado parceiro da Brasil, nós vamos gravar esse vídeo hoje porque recebemos aí algumas sugestões de pauta para esse vídeo. A gente percebe que ao longo do tempo, alguns dos nossos clientes ainda têm algumas dificuldades de entendimento daquilo que nós fazemos, por como funciona a nossa documentação. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer para você o seguinte: antes da gente entrar aqui na discussão de explicar como funciona, o que acontece, como acontece, por que acontece, é muito importante que você tenha certeza e clareza de que o que nós fazemos é locação de veículos. É importante você entender isso. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você, seu parente, um amigo, vá até uma locadora, vamos colocar o nome aí de uma locadora grande aí no Brasil, vai até a Localiza e alugue lá um Palio. Você aluga um Palio, o contrato de locação, lógico, vai sair do seu nome, você vai pegar esse Palio, vai colocar 3, 4 passageiros dentro dele, porque quem não é motorista é passageiro, né? E você vai daqui de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, não interessa, você vai fazer uma viagem com esse carro alugado, interestadual ou até internacional, vai lá para o Paraguai, enfim. Qual o problema que existe em você fazer isso? Nenhum, não é? É que a legislação que trata de locação de coisas, tanto faz o Palio quanto faz a van, ela é uma só. Não existe uma lei, uma legislação que fala, olha, para alugar veículo pequeno, a legislação é essa. Para alugar veículo grande, a legislação é essa. Não existe isso. Os veículos no Brasil são classificados como M1, M2 e M3. M1 são os carros pequenos, M2 são os micro-ônibus e M3 são os ônibus, tá? Aí dentro tem umas divisões ainda entre veículo de maior porte e menor porte, mas basicamente são essas três divisões. E quando se fala em locação de coisas, de bens, móveis, não discrimina que tipo de veículo que pode ser alugado e qual que não pode. É aí que nós entramos. Qual a diferença que existe? É só num país que tem uma cabeça, uma interpretação tupiniquim, é que ainda enxerga uma diferença que de fato não existe. Quando o fiscal do MTT pega um ônibus lá que foi locado, ele tem que aplicar, deveria aplicar a mesma legislação que aplica quando pega um Palio, quando pega um outro carro qualquer de qualquer outra locadora. O problema é que não funciona assim, né? A gente sabe que no meio de fiscais do MTT, e tantas outras fiscalizações que tem aí, nós temos as pessoas que são honestas, trabalham bem, e temos as desonestas também. A gente está careca de ver na televisão aí, agente sendo punido, sendo preso, enfim. Então, primeira coisa que vocês precisam entender, nós fazemos locação de coisas, de bens, nós fazemos locação de bens móveis, assim como qualquer locadora faz, ok? Nós executamos o serviço, a Livre, quando ela aluga um carro, ela aluga. Agora, o que é que o locatário vai fazer com esse carro? Eu não sei. Do mesmo jeito que os diretores de uma locadora, quando alugam um Palio, não sabem o que o locatário vai fazer com esse carro. Ninguém sabe, né? Até porque a legislação não determina o que a gente tem que saber. A legislação não obriga o dono da locadora a saber se ele vai transportar porco, papagaio e gente. A gente não sabe. Alugar coisas é assim. Entendeu? Então, o primeiro ponto, fazemos locação de coisas, tá? Agora, um dos questionamentos que a gente recebeu aqui é qual que existe a diferença que existe entre liminar e sentença. Então, vamos voltar. Isso é um argumento, é uma explicação que nós já demos aqui em vídeos passados, mas eu vou fazer de novo, não tem problema. Liminar é aquilo que o juiz concede antes de julgar o processo. Você chega lá para o juiz e fala, olha, estão prendendo meu carro, vão prender meu carro, eu queria uma liminar para que eu pudesse locar meu carro sem que ele fosse preso. Aí o juiz pensa, olha, então tem razão, eu vou dar uma liminar antes de julgar o processo para que os órgãos, ou NTT, ou seja, qualquer outro, se abstenham de proceder à apreensão desse veículo até que o processo seja julgado, ok? Isso é uma liminar. Quando chega lá no julgamento do processo, essa liminar, o juiz pode entender que ela não deveria ser dada. Ah, então vou caçar a liminar. Cancela essa liminar e aí cai a liminar aí, que é o dito que todo mundo fala, né? Caiu a liminar. Esse não é o caso da Livre. Nós tivemos uma liminar, depois tivemos a sentença. A sentença diz o seguinte, olha, a liminar que eu dei, eu tinha razão de ter dado. É ela mesma. E deu uma sentença. Quando passou da sentença, ela foi para o tribunal. Porque é assim, primeira instância, segunda instância, e eu vou dar um exemplo disso que
está na mídia aí toda hora que vocês vão entender. Chegou no tribunal. Quando chegou no tribunal, passaram-se alguns anos, os desembargadores da quinta turma se reuniram e, por unanimidade, deram um relatório, fizeram voto, cada um deu o seu voto no relatório, e nesse relatório, nessa expressão dos desembargadores, o que eles decidiram? Que aquela sentença que foi dada lá na primeira instância estava correta, era aquilo mesmo, tinha que ser mantido. Então, olha, nós temos uma liminar, nós temos uma sentença e nós temos um acórdão dos desembargadores por unanimidade. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Lógico que todo mundo acompanhou o processo do Lula, né? Eu não estou aqui nem defendendo nem falando mal, tá, gente? Isso aqui não é meu papel, tá? Mas todo mundo acompanhou o processo do Lula. Ele foi julgado pela instância pelo Sérgio Moro, lá saiu uma sentença. Essa sentença foi para os desembargadores e esses desembargadores, por unanimidade, entenderam que a sentença estava correta, a sentença do Moro, e mandaram prender o Lula, da onde foi preso. O que acontece? Essas decisões do desembargador foram para o Supremo. Agora o Supremo tem que analisar se tudo aquilo que a primeira instância, a segunda instância fez está correto. Se tiver correto, mantém o Lula preso. Se não tiver correto, solta o Lula. Então é lá na terceira instância. Então nós fizemos o mesmo trabalho que o processo do Lula fez, só que lá o Lula mantiveram preso. O nosso negócio não. Mantiveram nossa sentença que fala que não pode prender. Entendeu? A colocação, os mesmos 3 desembargadores que sentaram e julgaram a sentença lá no tribunal, no nosso caso, na quinta turma, outros também 3 desembargadores sentaram e julgaram o nosso processo e entenderam que a sentença que estava vindo da primeira instância estava correta. Mantiveram a nossa sentença. O que esse processo vai seguir agora? Vai seguir para o Supremo. Lá no Supremo eles vão analisar. Ah, tem razão, não tem razão. Ah, teve uma lei que vai ser publicada aí, a nova lei que foi publicada, 13.855, ela vai valer, ela não vai valer. Lá que eles vão definir. Se isso vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, a gente não sabe. 10 anos, não sabe. A gente tem por base o processo lá do Lula, que está na mídia. Mas o processo com o Supremo pode demorar anos. Então, lá no final do processo, é que a gente vai dizer o seguinte: foi mantido e acabou ou não foi mantido? Hoje, gente, o que nós temos é o que está válido e 100% válido, tá? Para poder derrubar a nossa liminar, a nossa sentença e o nosso acordo, só uma decisão lá do Supremo. Beleza? Vocês precisam entender isso, ok? Então, quando alguém falar, vai cair, não vai cair, vai cair, não vai cair, amigo, só existe uma pessoa no universo que sabe se vai cair ou não vai cair. É Deus, só Ele. Por enquanto, nem os desembargadores sabem, nem os ministros do Supremo sabem, porque não chegou lá ainda. Ainda está aqui embaixo no tribunal, apesar do tribunal já ter nos dado, mantido a nossa sentença por unanimidade. Apesar disso, todo mundo já recebeu esse relatório, esse acordo aí, por e-mail, seja por WhatsApp, todo mundo já viu esse documento. Apesar disso, ainda continua aqui, não foi encaminhado lá para o Supremo, ok? Então, podemos dizer que isso aí vai demorar alguns anos? Podemos, tá? Então, lá na frente a gente vê. O que importa hoje é o seguinte: nossa documentação está 100% correta e 100% válida. Existem outros trabalhos que a gente tem feito, além desse, mas hoje está valendo, ok? Nós que vamos dar notícia para você dos novos trabalhos que estão sendo executados, tá bom? E outra coisa que o pessoal tem questionado aqui é sobre no contrato de locação, se pode completar o nome da pessoa caneta, teve um locatário que não teve. Olha, não existe problema nenhum em você fazer o contrato, na hora de assinar, colocar um locatário a mais na mesma caneta. Não existe problema nenhum. Quem impõe esses problemas é a fiscalização, é o pessoal da NTT que cria regras que não existem. Entendeu? Essa regra de dizer se pode ou se não pode, ela não existe. Não existe problema nenhum na hora de você. Aliás, se você for hoje, lá vamos citar de novo a Localiza, e alugar um carro, provavelmente seu nome pode ser que saia lá a caneta. Se não sair a caneta, vai sair outra coisa a caneta. Isso é normal, é documento válido. A legislação não fala que não pode, entendeu? Se não pode, é porque pode, tá? Então não tem problema nenhum. Agora, a gente aconselha, para evitar essa má interpretação e essa má vontade que a fiscalização tem, a gente fazer bonitinho tudo lá digitado no computador, para evitar essa má vontade que esses fiscais têm. Afinal, gente, a nossa briga aqui incomoda. Vocês precisam entender que incomoda.
A nossa briga contra a União, contra a NTT, incomoda muito mais a NTT do que a própria União, né? Mas incomoda. Então eles não têm nenhum tipo de boa vontade com a gente. Eu não vou dizer todos os fiscais, não. Nós já vimos aí alguns fiscais fazendo um trabalho até legal, até bacana, né? Lá no Rio de Janeiro, já pegaram alguns carros lá com documentação da Livre de gente que nem nunca teve aqui, né? Usando documentação falsa, e essas coisas precisam ser denunciadas e a fiscalização precisa pegar mesmo, ok? Agora, outra coisa, perguntaram para a gente, quando a gente faz o contrato de locação, que sai o valor daquilo que a Livre aluga, vocês precisam entender, é bom ler, gente, os documentos que vocês assinam e ter um conhecimento de tudo que vocês assinam aqui, precisa entender o processo de verdade. E esses questionamentos são muito bons, essas sugestões de pauta são muito bons, exatamente para a gente sanar essas dúvidas. Quando você a Livre aluga o carro, que é o carro de um dos nossos clientes, né, que está aqui como comodato, aquela diária que está ali de R$ 25,50, ela é referente à participação da Livre no negócio. Vamos lembrar do Uber? O Uber tem lá 25% de cada serviço que faz, não é? Então, se você alugou o Uber e o serviço dele é R$10, se você pagou para ele R$10, R$2,50 é da Uber. Aqui nós não optamos por isso. A gente não fez 25% do negócio de vocês, da locação que a gente fez com o carro de vocês. Daquela locação, R$ 25,50 é da Livre. O que sobrou da locação é de vocês, ok? Aí alguém perguntou assim, mas eu posso emitir uma nota integral? Pode, para o seu cliente, para fiscalização não precisa. A fiscalização, isso é lei, tá, gente? O Estado, a União, ele não tem que fazer gestão do negócio que existe entre uma empresa privada e um particular. Nosso contrato entre essas partes é garantido por nós, entendeu? O Estado não fala assim, olha, o mínimo de locação que tem que ter é R$50, o mínimo de locação que tem que ter é R$1.000. Não tem isso, não existe essa lei. Então, quando não existe uma lei que impõe, é porque a gente pode alugar. Aqueles 25,50 é a participação da Livre no negócio, entendeu? Então, se você vai dar para o seu cliente lá um recibo, uma nota, seja lá o que for, que vá além dos 25,50, não tem problema nenhum, você tem esse direito de fazer. Do mesmo jeito que você falar assim, olha, Renato, então eu estou alugando o carro aqui, em vez de eu vou colocar lá na diária 25,50, que é o mínimo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar R$500. Pode? Pode, não tem problema. Agora, apresentar isso para fiscalização, a nota, a fatura da Livre, mais um outro documento que seja lá dessa diferença de locação entre vocês, não justifica, entendeu? Não justifica porque o que está constando ali naquele momento é que a Livre alugou o carro, ok? Então, não fica criando muitas regras, tentando achar subsídios aí para a fiscalização entender o que eles já estão careca de entender. Eles ficam de picuinha, que eu sempre falei aqui, ó. O que fiscal fala, gente, não vale nada. Vale é o que o fiscal escreve, tá? Nós vamos chegar aí, daqui um pouquinho, naquela questão do CRLV, quando o fiscal disse para o cara lá em São Paulo, então vou prender seu carro porque não está escrito Livre Brasil no CRLV. Ele prendeu o carro do cara e na hora que foi escrever, disse, estou prendendo porque não tem contagem de comodato. Aquele carro de São Paulo lá que fizeram o vídeo lá, prendendo, foi a terceira vez que prenderam aquele carro. As duas primeiras nós tiramos aquele carro do pátio sem pagamento de despesas e sem nenhum custo, porque nós entramos com comodato de segurança. O terceiro não teve jeito, porque realmente estava faltando um contrato de comodato dentro do veículo, além de ter outros problemas, problema de macaco, problema de pneu, enfim. E o fiscal escreveu, foi isso no laudo de apreensão. Nenhum lugar foi escrito, eu vou prender porque está faltando o nome da Livre no documento. Isso aí eles falam, na forma de querer pressionar vocês, mas não tem isso escrito em lugar nenhum, e nem eles mesmos escrevem isso. Queria ver que os caras escrevessem. Isso é legal. Se ele chegasse e escrevesse lá no documento, estou prendendo porque não tem. Eu duvido isso acontecer. Eu duvido. Estou prendendo porque não consta no documento que o carro está em nome da Livre, está de posse da Livre. Ok? Porque a nossa determinação judicial não diz isso. Tá? Aí tem outro questionamento que fala, olha, por que a gente tem que apresentar o contrato de comodato? O contrato de comodato é o que nos dá o direito de alugar o carro de você. Se nós não temos um contrato de comodato, como é que eu alugo o seu carro? Eu só posso alugar o seu carro se você me der esse direito, ok? Por isso é importante a gente mostrar o vínculo que existe do direito que a Livre tem de locar o seu veículo, ok? Então voltando àquela história que eu citei um pouco mais cedo aí sobre a Lei 13.855,
Pessoal, não se preocupe com essa lei. Essa lei altera o CTB. A NTT sempre fez as suas notificações e as suas apreensões e as suas multas pela resolução dela. Ela não age pelo CTB, ela age pela resolução dela. A NTT está tão chateada com essa lei aí, quanto um monte de gente que liga para cá, e quanto outras empresas aí. Porque se for aplicar aquela lei, a multa que era de R$9.000, que é a apreensão, né, que começa ali 6, 7 mil, que vai até 9 mil, dependendo do tempo que vai pagar, essa multa vai cair para R$240, 240 e poucos reais, que é o que determina o CTB. Então ela não vai perder essa fatia. A gente sabe que tem um desdobramento aí daquele fiscal, um ou outro fiscal aí que age de forma arbitrária, né? A gente sabe que tem. Mas isso aí nós vamos ao longo do processo. Então não se preocupe com a entrada em vigor da lei. Nós já temos planos e projetos, tá? Para a gente poder trabalhar na hora que essa lei entrar em vigor e se de alguma forma ela vier penalizar a gente. Porque a lei entrando em vigor não quer dizer que a nossa sentença, o nosso acordo, aquilo que eu disse, lá que está lá em Brasília, foi por água abaixo, não. Para ir por água abaixo, um órgão acima, que é o caso do Supremo, tem que dizer que foi ou que não foi. Isso não chegou lá. Entendeu? Então pode ficar tranquilo. Nós estamos agindo, eu acho até que vai ter um outro negócio aí que vai beneficiar a Livre dentro dessa lei. Eu não vou abrir aqui agora, não faz sentido a gente comentar isso aqui, mas vocês podem ficar tranquilos que a gente vai explicar isso aí depois que essa lei estiver em vigor. E pode ter certeza, tá? Que nós estamos pronto para dar uma solução para isso aí, tá? Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos tentando agora, a partir de outubro, tá? Setembro, outubro, finalzinho de setembro, início de outubro, lá naquela barreira, naquela cidadezinha onde mais tem problema de apreensão, a gente vai ter um advogado daquela cidade perto lá, um credenciado da Livre, lá. Quando tiver fiscalização ali, se você sentir que aquela fiscalização está agindo de forma arbitrária, vocês vão ter o telefone do advogado daquela cidade próxima, para ele ir lá dar um suporte para vocês. Inclusive o advogado que a gente está negociando com ele, tentando fazer um acordo, ele conhece o pessoal da imprensa da cidade. Então talvez vá ele e vá um jornalista, uma pessoa da rádio, para mostrar como que a NTT está descumprindo a nossa determinação judicial. Então a partir de setembro, lá para o início de outubro, provavelmente a gente já teria com isso pronto, nesses pontos onde a gente entender que a fiscalização está sendo omissa e não estão cumprindo o que determina a nossa determinação judicial. Ok? Então, vai ter essa boa notícia aí. Vocês vão ter um telefone daquela cidade mais próxima. Depois a gente vai falar de outras coisas também. Então, de novo, fica tranquilo, nós estamos agindo e vou te dizer a verdade, viu? A única pessoa que é capaz de dizer que a Livre parou são vocês. É vocês que dizem se a gente continua ou não continua, tá? Por questão de legislação e por questão judiciária, daquilo da documentação que a gente está ok, tá bom? Então, tem outro questionamento que fizeram aqui. Por que a BNTT alega que a Livre faz fretamento, sendo que apresentamos um contrato de comodato e o contrato de locação? A NTT faz isso, gente, exatamente por que ela faz apreensão de alguns veículos. Por que ela multa? Ela multa porque isso dá dinheiro, isso faz caixa, entendeu? E ela sabe a morosidade que existe num processo. Vou voltar agora ao exemplo do Lula. O cara está preso lá tem 2 anos, vai fazer 2 anos. Por quê? Porque a morosidade que existe no processo no nosso Brasil. Quando a gente chega ali para reclamar uma multa, nós já derrubamos a multa. No último vídeo passado aí, nós mostramos aí, foi enviado para vocês aí no cancelamento de multa que nós conseguimos. Vamos conseguir outras também. Mas é moroso. Porque isso chega no judiciário e demora, e essa decisão é demorada, e não é fácil, eles abusam disso. Mas fazem isso da mesmo jeito que acontece quando um juiz fala assim, olha, vou dar um outro exemplo. O juiz fala assim, o sujeito bateu na mulher e entrou com medida protetiva. Aí o juiz vai lá e fala, olha fulano, você bateu na sua mulher, você tem que ficar 50 metros de distância dele. No máximo que você pode chegar perto dele é 500 metros de distância. Se você chegar a mais de 500 metros, você vai preso. Muitos casos, o que acontece? O cara te posta esse papel, ele põe o papel no bolso, põe um revólver do outro, vai lá e mata a mulher. É assim, gente que não cumpre determinação judicial. Então, vocês têm que entender que nós temos gente que age de forma legal e de gente que age de forma arbitrária. E aí é difícil, quando você pega um fiscal que faz essas coisas. Entendeu? Então, quero deixar vocês tranquilos que nós estamos agindo, a gente não está aqui parado, nós estamos acompanhando todo o processo. Como eu já disse, novidades virão daqui até outubro, tá?
Nós estamos preparados e nos preparando cada dia mais para a entrada em vigor da lei. Essa lei, a princípio, ela não atinge a LIV. A gente vai ter aqui um desdobramento que a gente entende como sendo positivo, entendeu? Nós vamos dar suporte do mesmo jeito para aquelas pessoas que tiveram a fiscalização de uma forma ou de outra, tivessem um problema na fiscalização, como tem hoje, né? O caso desse cliente nosso, que é um cliente amigo, lá de São Paulo, teve seu carro preso por 3 vezes. Né? Ele não ficou desamparado em nenhuma das 3. A terceira vez ficou difícil para a gente, porque realmente faltava documentação para que a gente pudesse entrar com mandado de segurança. Então, pode ficar tranquilo, nós estamos juntos enquanto você estiver junto com a gente. Pessoal, tem outra coisa que eu precisava dizer para vocês. Naquele caso lá, daquele veículo que foi apreendido em São Paulo, nós fizemos uma denúncia ali, até porque o fiscal foi filmado. Sei parabéns para aquele parceiro que filmou o fiscal falando, sabe? Ele perguntou para o fiscal se o fiscal ia descumprir a determinação judicial, o fiscal disse que sim, que ia descumprir. Então nós nós já tínhamos feito isso, juntamos a documentação toda e mandamos aqui para o Ministério Público. O Ministério Público, nós temos essa documentação aqui, eu não vou colocar aqui para todo mundo, porque não é um documento público, tá? Mas o Ministério Público o que fez? Encaminhou isso para a Polícia Federal, para uma abertura de inquérito. Então a gente entende que logo nós teremos um inquérito aberto aí contra essa fiscalização que estão realmente agindo de forma arbitrária e descumprindo uma determinação judicial, tá? Pode ter certeza, como eu disse, a gente não está parado aqui. E eu achei até que foi um ganho o Ministério Público ter feito isso, porque a gente reclamou lá e ele encaminhou para que fossem tomadas as devidas providências, tá bom? Então, mais uma vez, um abraço.